Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez, Hernandes Dias Lopes falando sobre a idolatria do dinheiro. Bora ver onde a gente vai parar. Eu quero começar o programa de hoje, então, com a participação do Felipe. Ele nos mandou uma pergunta. Você pode fazer como o Felipe fez, mandar sua pergunta para cá também. Terminando o programa de hoje, abra o seu e-mail e mande sua pergunta para cá. O e-mail está aparecendo aí para você no vídeo, trocandoideias@lpc.org.br. E você também já pode curtir esse vídeo antes mesmo que ele acabe, para dar uma força no engajamento do algoritmo aí, além de olhar a descrição do vídeo, onde temos alguns links em que você pode utilizar para dar uma força no trampo e na correria do lado de cá. E se tiver sobrando uma merreca por aí, também tem a chavezinha do Pix, que às vezes salva vidas. A minha, em especial. Sigamos! Obrigado, Felipe, pela pergunta que você mandou para poder ser escada pro pastor. Sua pergunta chega para cá. A Juliana coloca na ficha e a gente bate papo com você também. Felipe diz: pastor, como podemos explicar a história do jovem rico que mesmo após o chamado de Jesus, ele não o seguiu? Na verdade, não é que Jesus o chamou. Esse moço correu ao encontro de Jesus. Tá correta aí o apontamento do Hernandes. Não lembro, não a respeito à parte da corrida, não era 100 metros rasos, mas sim, não foi Jesus que chamou, foi o camarada que foi atrás de Jesus. E ele fez uma pergunta. O que eu devo fazer para ser salvo? E a pergunta está errada. E ele não entendeu bem o assunto, porque ele já começa: o que eu devo fazer? Salvação não é o que eu faço. Não é fruto das minhas obras, nem dos meus méritos. E é por isso que Jesus, que conhece o coração, disse: guarda os mandamentos. Mas eu tenho guardado desde a minha infância. Isso eu estou resolvido com esse problema. Tá, mas é porque ele conhecia o coração do cara? Acho que isso aí já é uma interpretação ou uma inferência do leitor no texto. Não necessariamente isso tá lá. Acho que a gente tem que dar uma olhadinha para ver se é isso mesmo. Bom, tem outros comentários, mas uma coisa de cada vez. E aí Jesus, sabendo que a resposta dele não era uma resposta verdadeira, porque ele não se conhecia, ele disse: então vai, vende tudo que você tem. Ele era riquíssimo. Distribui para os pobres, depois você vem e segue-me. E aí diz o texto que ele saiu triste, porque o coração dele estava no dinheiro. Não, o texto diz que ele saiu triste porque ele tinha muita riqueza. Essa inferência de dizer o que tinha ou não tinha no coração do cara, acho que é do leitor. Especialmente se a gente estiver falando do texto do jovem rico. Porque, se eu não me engano, está em Mateus. Se eu não me engano, no verso... Cara, Mateus capítulo 19. Eu sempre confundo as coisas, mas eu acho que é Mateus capítulo 19, tem o raio do texto jovem. Mas em Marcos esse não é chamado de jovem, e em Lucas também não. Então, na verdade, em Lucas eu acho que ele tem até um outro adjetivo, é um homem importante, uma pessoa importante, algo assim. Em Marcos é só um cara, e Mateus é jovem. Nesse, especificamente, inclusive, não tem nada de coração, não. Tem uma parada lá que é riqueza. O cara tinha muita riqueza. E aí vem aquela frase maravilhosa de Jesus: é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É a riqueza que está em jogo. E não em Jesus. O ponto aqui, então, não é que Jesus vem a mim. Não, Jesus está aqui desmascarando o ídolo dele. Esse moço tinha um Deus. E o Deus desse moço rico era o dinheiro. O ídolo deste moço era a riqueza. Lá vem a idolatria. Jesus está mostrando através desse episódio que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a riqueza. A única entidade, Tiago, que é chamada de Senhor na Bíblia, fora o Deus Todo-Poderoso, não é o diabo, não é César, não são os poderosos deste século, mas é o dinheiro. Aí, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. E por que é importante a gente diferenciar essas coisas? Quem confunde dinheiro com riqueza é nós, especialmente numa sociedade capitalista, no qual
a forma geral de expressão do valor. Olha que expressão bonita, que maneira bonita de dizer dinheiro. Marx, tá? Fala que o dinheiro, dentro da sua sociedade em que tudo virou mercadoria potencialmente, em que a gente produz mercadorias, em que todas as relações são cada vez mais mediadas por relações de troca, e a valorização, a mensuração do preço, do quanto custa as coisas, do valor das coisas, é pela forma, ou seja, pela contabilidade do dinheiro e não pelo conteúdo, pelo que aquilo satisfaz, como aquilo satisfaz as nossas necessidades, né? Então o conteúdo é o quê? Materialmente, cara, como que isso satisfaz a tua necessidade? Pô, de tal maneira, aí a gente valoriza. Então, imagina uma garrafa d'água quando você está com muita sede. O valor está nessa necessidade, nessa relação material efetiva, e não no preço da garrafinha d'água. Só que dentro de uma sociedade que vai produzindo essas mercadorias, as inversões vão rolando e o dinheiro, que passa a ser a expressão geral, a forma geral de expressar o valor das coisas, se torna um deus nessa brincadeira. De modo que Marx nos Grundrisse diz: o dinheiro, que sendo servo, não se contentou em ser servo dos homens, mas elevou-se a si mesmo e se tornou Deus e Senhor no mundo das mercadorias. Para bom entendedor, meia palavra basta, e quem é crente está ligado que isso é uma inversão do texto de Filipenses, da kenosis de Jesus. Que a gente já falou isso em outros vídeos também, que é: Jesus, sendo Deus, não quis ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si e se fez servo dos homens. Esse seria o movimento de Jesus. E aí, do ponto de vista quando Marx apresenta o dinheiro, faz um movimento contrário, então faz ali uma metáfora, uma analogia com o anticristo. Cara, que brilhante, tem que imaginar de teologia para ler essas coisas e perceber esses negócios. Tá no livro dos Grundrisse, que são algumas primeiras versões e rascunhos do Capital. Dito isso, uma coisa é riqueza, outra é dinheiro. O versículo utilizado aí para falar é: ou não se pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo. Isso tem acho que em Lucas e em Marcos, se eu não me engano, nesses dois, em Lucas e Mateus, tem nesses dois, não lembro se tem em Marcos. De todo modo, apesar de eu estar de acordo, eu acho que está rolando uma inferência sobre o texto. Na verdade, uma sequência de inferências, que é o leitor que vai botando no texto coisa que não está lá. Estou tentado aqui a abrir a Bíblia, Pastor Hernandes. O dinheiro é o ídolo mais adorado na nossa geração. Por ele as pessoas se casam, descasam, compram, vendem, corrompem, são corrompidas, matam e morrem. Não é da nossa geração, é do nosso modo de produção. Bem-vindos, senhores, à crítica ao capitalismo e à sua base de organização mediada pelo mercado e pelo senhor do mercado, que é o dinheiro. Então, se a gente quiser efetivamente fazer a crítica, né, relativa a esse modo de organizar a vida em que tudo se valoriza por dinheiro, tem que criticar a base dessa sociedade, que é o modo de produção capitalista e não a geração em abstrato nem o coração dos seres humanos. Hernandes, falta isso aqui, ó, um pelinho pra chegar aqui nessa crítica, mano. Tamo quase lá, dá um empurrãozinho. O dinheiro, dominando a pessoa, ele é um carrasco, que ele exige veneração plena. E eu creio que o episódio desse moço rico só descreve para nós isso. É que se a pessoa ama o dinheiro, ela não pode entrar no reino de Deus. Porque ela tem um outro Deus entronizado no coração dela. Talvez eu concorde com a ideia, mas não necessariamente com o que você está fazendo com o texto. E ó, vamos lá, minha gente. Se a gente realmente quiser ser crítico da idolatria do dinheiro, acho que a gente tem que ser crítico a esse modo de produção que nos obriga a sermos servos do dinheiro. Sabe por quê? Porque todo dia, se você pretende conseguir algum trabalho, você tem que pegar o seu corpinho aí, o corpinho das pessoas que vivem na sua família e colocar ele à disposição no mercado para ser vendido em troca de salário, que é dinheiro. Salário é o preço em forma de dinheiro do teu tempo de vida e da tua força de trabalho. Vamos criticar o dinheiro e como ele está obrigando a gente a ter que servir ele? Então tem que criticar o modo de produção capitalista? Aí sim a gente tem uma crítica efetiva a essa idolatria. Bem-vindos à Teologia da Libertação, especialmente a produzida pelo Departamento Ecumênico de Investigações, que fica na Costa Rica e que é um trampo muito massa de desenrolar. E a editora Pajeú, eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, produziu
uma antologia, ou seja, uma série de textos que são clássicos e introdutórios inéditos em português para essa tradição de crítica da idolatria que organiza marxismo e teologia. É show de bola, vai estar aqui na descrição. Sensacional. Por outro lado, e seguindo mais um pouquinho nesse papo aqui, querido Hernandes Dias Lopes, eu acho que falta ler o texto efetivamente que está lá. Não se confunde dinheiro com riquezas. E no texto a gente está fazendo mais uma vez inferência. Eu vou, mais um comentário aí, eu não vou resistir, vou ter que abrir a Bíblia e de react isso aqui vai virar palestrinha. Totalmente. Chamado dinheiro, chamado riqueza. Foi por isso que esse moço saiu triste. É porque ele amava o dinheiro. E quando ele chegou, o que eu devo fazer? Ele está pensando em alguma coisa que ele pudesse, com sua força, com a sua juventude, com a sua inteligência, com a sua riqueza, adquirir. E salvação não se compra, nem se merece. Se recebe de graça, pela fé em Cristo. Qual que é a referência do texto, pastor, na Bíblia? A do filho pródigo, do jovem rico. Me permita aqui, ver se eu localizo aqui. Daqui a pouco eu te passo a referência. Tá ok, porque aí Tá você bom? de casa pode abrir sua Bíblia depois e checar o texto também. Pode. Nós vamos pedir a nossa assessoria ali. Isso. Enquanto... Vamos fazer isso agora, eu não vou resistir. Obrigado pela deixa, minha gente. Vamos lá, vai. Palestrinha. Meu povo, essa história está em três evangelhos, nos chamados sinóticos, que são aqueles evangelhos que têm a mesma base, ou seja, tem a mesma ótica, mesma percepção, só que não são 3 evangelhos distintos, mas que bebem da mesma tradição. O objetivo de cada um desses textos, desses evangelhos, é demarcar, de certa maneira, como que os discípulos que aprenderam a tradição por um discípulo de Jesus, né? Então, o Lucas, os discípulos de Lucas, a comunidade que estava com Lucas, a comunidade que estava com Mateus, a comunidade que estava com Marcos. Desses aí, Mateus e Lucas não eram discípulos diretos de Jesus, mas são pessoas que procuraram articular as histórias e apresentar ela para as pessoas, e fazem compilações e tudo mais. Quando eles construíram, eles também demarcaram a sua maneira de perceber as histórias de Jesus. Tanto o livro de Marcos, quanto de Mateus e quanto de Lucas foram finalizados já depois do ano 50. Mateus e Lucas, em especial, o ano 60 depois de Cristo, ou seja, já 30 anos depois que Jesus já tinha partido e ressuscitado. De toda maneira, vamos lá. Estou comentando isso para lermos esses textos, porque eles têm diferenças e a gente agora vai gastar um tempinho para fazer essa leitura. Porque essa galera que se diz bíblica, que a gente lê a Bíblia, pastor que está de acordo com a Bíblia, faz muito tempo que não lê. E a gente precisa lembrar como é que faz um trabalhinho de exegese, hermenêutica, para sacar umas paradas. E o legal é que, nesses 3 textos, eles têm um bloco que é muito semelhante, quase igual. E que a gente vai dar uma olhadinha neles. Bora lá. Primeiro, bora ver aqui em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13. Diz o seguinte, é muito massa. Para você que é crente, para você que não é crente, esse é um exercício para leitura de texto, tá? E se você gosta dessas discussões sobre leitura do texto bíblico, tem na descrição aqui do vídeo o link para o curso de leitura bíblica comunitária, que a gente dá várias ferramentas para você também organizar a sua leitura cada vez mais autonomizada, ou seja, com ferramentas para que você leia na sua casa, com seu grupo, em debate, fazendo críticas, questionamentos para o texto, criando hipóteses, buscando verificações. Uma leitura bem bacana, tá? E que pode ser bastante interessante. Não é a melhor nem a única, mas aquela que eu utilizo e que eu estou tentando compartilhar com uma galera. E eu acho que é importante até para a gente organizar as nossas leituras nas nossas comunidades religiosas e nos não religiosos para ter acesso a essa tradição. Então, vamos aplicar um pouquinho aqui, tá? Seguindo no Marcos 10, versículo 13... A partir do versículo 13, é um bloco que vai estar igual em Marcos, Mateus e Lucas. E começa com uma história sobre crianças, tá? Então vamos lá. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Ou seja, começa com uma história com Jesus impedindo que as crianças cheguem perto de Jesus. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Guarde isso. O reino de Deus pertence aos que são semelhantes às crianças. Digo para vocês a verdade, quem não receber o reino como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom?
Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, o homem, declarou: Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Cara, veja, ele estava numa primeira resposta de Jesus bem ríspida. E agora ele, que legal, esse cara está querendo me seguir. E o amou esse cara. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que tem, tudo que você possui, e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Eu quero só chamar a atenção aqui porque no começo, a primeira leitura feita pelo nosso camarada Hernandes Dias Lopes dizia que não tem que fazer nada não. Salvação está garantida. Mas aqui parece, você vai ter um tesouro no céu se você der tudo que você possui e vende tudo que você possui e distribui o dinheiro para os pobres. Depois você vem e me segue. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Veja bem, quem está dizendo que tinha muitas riquezas não é Jesus nesse momento exatamente. É um narrador. Então, o narrador desse texto nos apresenta uma informação que nós não tínhamos até esse momento. Esse cara tem muita riqueza. E aí Jesus vai falar sobre os ricos. Então é massa a gente ver essa construção. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: como é difícil para aos ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Cara, isso é muito massa. Ele está dizendo, olha que é difícil os ricos entrar no reino dos céus. E a galera fica, não, peraí. Aguenta aí, Jesus. Como assim que o rico não entra? É vontade de espirrar. Perdão. Se o rico não entra, quem vai entrar? Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, então, quem pode ser salvo? Cara, isso é muito massa, porque o texto está apontando para uma realidade que não está explícita. Do ponto de vista das pessoas, em geral, o rico está garantido no reino dos céus. Ele vai viver a vida eterna. E por quê? Porque ele é capaz de pagar todos os sacrifícios necessários de purificação para ele, para a família, para a casa, para todo mundo. Já o pobre não conseguia ir todo ano, ir de X em X tempo para fazer os sacrifícios, porque não tinha recurso para isso. Porque era sobretaxado com imposto, porque estava numa situação grave de servidão, porque tinha uma relação ali de dominação de um império sobre a galera, e ainda tinha que pagar imposto pro templo, imposto pro rei ali, imposto pro César. Tinha que tentar sobreviver e entre fazer o sacrifício e garantir a comida da família e para si mesmo, o que faz? A gente garante o nosso e depois a gente vê o sacrifício. Fica na crédito aí, Deus. Põe na conta. Deixa no caderninho. E aí o pessoal ia esticando. Então, se você era pobre, você já era visto como pecador. Por isso que é tão interessante ver que os pobres seguiam Jesus e seguiam João Batista. Essa é uma parada muito massa da gente analisar, mas fica para outro dia. O ponto é, se você é pobre, você era visto como alguém que não está em dia com os sacrifícios, porque você não está dando conta disso, então você não estava purificado. Se você não está purificado, você não faz parte do nosso povo, você está em débito com a nossa lei. Já o rico está garantido. Então, para os discípulos, cara, se o rico que faz tudo direitinho, faz o sacrifício, não está garantido, quem que vai estar? Tem uma parada de classe social enfiada nesse texto aí. Mas vamos seguir. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém, aleluia! O lance é, muitas vezes você deve ter ouvido esse versículo sendo dito porque tipo, eu não consegui não sei o que lá, é impossível. Mas para nós é impossível, mas para Deus não. Espera o transcendente acontecer. Nesse caso, é uma questão social que está implicada nessa discussão a respeito do que é possível ou não para Deus. Porque a galera se o rico não se salva, imagina nós. E Jesus responde: relaxa, meu amigo. Porque aquilo que é impossível para vocês, seres humanos malucos que vivem à base de riqueza, vivem à base de critérios completamente malucos, para Deus não, cara. Relaxa. E aí vem um lance que é muito massa,
que o texto já está acabando, esse trecho aqui dessa perícope, relativamente longa, mas que é igual nos outros livros, ou muito semelhante, não é exatamente igual, mas a gente vai dar uma olhadinha nisso. Então Pedro começou a dizer, Pedro é um personagem que nós deveríamos conhecer, aparentemente, de acordo com quem escreveu esse texto, mas é discípulo de Jesus, né? Nós deixamos tudo para te seguir, respondeu Jesus. Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos por causa de mim e do evangelho deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Casas, já no tempo presente. Guarda essa informação que ela é muito legal também. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles, perseguição. E na fartura, a vida eterna. Cara, isso aqui, dá pra entrar numa pira muito massa de debates a respeito de concepção de vida eterna, concepção de salvação, e como que, do ponto de vista do que o Hernando estava dizendo, é uma parada bastante abstrata, que você não tem que fazer nada, e aqui a gente já tem uma série de implicações de coisas que são feitas e como funciona no rebote. Mas aí é uma outra coisa pra gente conversar. Depoismente, em outro momento. E aí, encerra com essa parte aqui, né? Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. E aí Jesus finaliza essa parada fazendo inversões que iniciam lá naquela parte a respeito do reino dos céus. Iniciam naquela parte em que tinha o lance das crianças. E agora, nesse trecho aqui, vai falar que eles estão subindo a Jerusalém, Jesus está indo adiante, Jesus começa a falar sobre os sinais do fim dos tempos e coisas que aconteceriam naquele momento e tal, a depender do livro, tá? Mas vamos para Mateus. Então, bora ver aqui em Mateus 19, a partir do versículo 13. Então vamos lá, se liga. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Estrutura muito semelhante com o que a gente viu em Marcos, né? Porque inclusive Mateus toma Marcos como sua base para escrever seus evangelhos. Então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Eis que alguém, não é mais o tal do shopping. Eis que alguém, cara. Alguém aproximou-se de Jesus e perguntou, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? No outro texto, não sei se vocês se recordam, é bom mestre, o que farei? E Jesus responde, quem é bom? A não ser Deus. E aqui é, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Temos aí um probleminha da leitura e da memória. A galera aí confundiu ou fez aí uma mudança no telefone sem fio. Respondeu-lhe Jesus, porque você pergunta sobre o que é bom. Há somente um que é bom. Então já não é mais uma coisa, né? Aliás, agora é uma coisa, antes era um sujeito. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Aí tem uma conversa que não tinha antes, ó. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem coisas aí distintas. Disse-lhe o jovem, agora pareceu o jovem, que até então era alguém. A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Se você quer ser perfeito. Cara, você vê que a estrutura é distinta. Então ela apresenta elementos distintos a serem analisados porque aquela comunidade está dando um foco distinto. E trazendo essa história de uma outra maneira. Distinta mesmo. Depois vem esse, ouvindo isso, o jovem, agora destaque para o jovem novamente, se afastou triste. Porque tinha muitas riquezas. Informação dada pelo narrador. Então Jesus disse aos discípulos, digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? De novo, mas se o rico não vai ser salvo, imagina nós. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Quero lembrar aqui também que não teve um momento nesse texto aqui do Jesus amou a pessoa que está respondendo. O debate seguiu comendo solto. Não teve aquele momento da pausa, do respiro de Jesus o amou. Aqui foi trauletado. Quais? Não sei o que. Bom.
Aquilo que é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro respondeu, nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Jesus disse, digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Cara, a gente tem aqui uma apresentação bem distinta. E todos os que tiverem deixado suas casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Não fala do presente. Percebe? É outra história, outra maneira de apresentar. E aí vem o contudo, muitos serão primeiros, muitos primeiros serão os últimos, muitos últimos serão primeiros. Só que a história não vai rumar como rumou a outra, ó. Porque a outra eles estavam subindo para Jerusalém. Aqui a gente já vai ter uma continuação do discurso em Mateus 20. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E aí vem uma parábola a respeito do reino dos céus que continua o papo que começou lá com as crianças. Sobre quem entra e quem não entra no reino dos céus. Jesus disse, ó, tem que ser semelhante a elas. Aí vem a história do cara perguntando o que é que ele tem que fazer para entrar. Aí os discípulos ficam assustados, que falam, peraí, se os ricos não vão, imagina nós. Aí Jesus dá uma força para os caras. E aqui em Mateus ele continua outras parábolas. Há uma adição que não tinha no livro de Marcos. Para finalizarmos esse papo, pulemos para Lucas. Peraí, 1, 2, 3 e... Vamos, Lucas. Aí, moleque. Cadê? A partir do versículo... Aqui. Tá, beleza. Aqui tem uma outra história que veio um pouco diferente, o papo que estava rolando antes de Jesus. Ele conta uma história do cara que era cobrador de imposto, junto com outro cara que era religioso, e como eles faziam suas orações e tal, não sei o que lá. E aí vem, a partir de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 15, o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. A gente já tem aqui coisas para debater em relação às outras duas apresentações do tema. Mas sigamos. Certo homem importante lhe perguntou, essa personagem é diferente, hein? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A pergunta parece com a de Marcos, mas a apresentação aqui não é de jovem do jovem rico, é um certo homem importante. É apresentado a personagem distinto. Em um era jovem, no outro a gente vai descobrindo que é jovem durante o relato, ou seja, enquanto vai se apresentando, e aqui a gente tem um destaque que é um adjetivo específico para essa personagem que é importante. Já apresenta para alguém aqui que tem uma posição aqui social privilegiada, ou faz alguma coisa que os outros não fazem, ou está num lugar que os outros não estão. E pergunta igual de Marcos, não igual de Mateus, né? Vamos lá. Por que... Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. A resposta com muita delicadeza. Jesus aí pega pesado às vezes. Perdão. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Não tem um ame ao próximo como a ti mesmo aqui, hein? Destaque, ou seja, a história está apresentando outro elemento, outra perspectiva, há algo em Mateus que não está aparecendo, que tem a mais, o que está rolando aqui. Importante eu perceber isso. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele, disse o homem. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. De novo, não tem a parte do amor, o cara. Sumiu. Sumiu a parte do amor e sumiu a parte do homem próximo com a si mesmo. Distinto. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Informação do narrador novamente. Vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrarem no reino dos céus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus.
antes de eu seguir, porque a história será semelhante ao que a gente já leu, perceba que se esse cara desse a propriedade que ele tinha e distribuísse o dinheiro aos pobres, ele deixaria de ser rico. Essa dinâmica, que é a mesma que acontece, por exemplo, em outra narrativa, que é a história de Zaqueu, que é o cara que devolve o que ele pegou, distribui o que ele tem, e aí Jesus fala, entrou salvação na casa hoje, para você e para sua casa, porque você fez o que tinha que ser feito, deixou de ser rico, inclusive. Aqui há uma crítica à riqueza, efetivamente, e a gente não gosta de ler essas partes, não, viu? Mas é o que está posto. Talvez o primo rico que lê a Bíblia buscando riqueza não tenha gostado muito, mas fazer o quê? Tá aí, né, meu povo? E aí, então, é difícil o rico entrar no reino dos céus, porque ele não quer, né? Os 3 narradores falam que o cara era muito rico, é por isso que ele ficou triste. Porque ele é rico, não é porque o coração dele tá no lugar errado. Ele é rico, e rico não gosta de perder a riqueza. Então vamos lá. De fato é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ou no reino de Deus, no caso, né? Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? E aí não foi nem só os discípulos, quem ouviu falou, eita, mano, se o rico não vai, imagina nós. Lascou-se. Pedro lhe disse, Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Dá-lhe Deus, salvando os pobres e lascando os ricos. Valeu. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era. Cara, olha isso, nesse momento aqui, o que isso significa? Em que sentido ele está trazendo essa afirmação, que é a mesma de Marcos, distinto da de Mateus. Na presente era, aqui está falando agora. Muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Cara, ele não está prometendo só pro além, não. Ele está falando agora, já. E como é que a gente vai ler isso aí? Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá e tal, não sei o que lá. E aí ele vai recuperar, vai seguir o papo como estaria no de Marcos, só que com outra apresentação. O de Mateus ainda tem aquele monte de parábola que eu falei, né, sobre o reino dos céus. Aqui ele vai ser semelhante a de Marcos, mas de Marcos não fala sobre ressurreição e sobre as explicações de Jesus, é um pouco distinto também. Então, minha gente, eu espero que vocês tenham curtido esse exercício que a gente acabou de fazer. Eu gostei bastante de poder compartilhar e ler um tanto do texto bíblico que há muito tempo não é lido por tanta gente, inclusive por pastores, que vão citando as histórias de cabeça e tendo resposta para absolutamente tudo, ao invés de abrir o texto bíblico e ler e ver as diferenças, distinções, o que a gente pode aprender, quais são as interpretações que a gente pode tirar de lá e não inferir ao texto, e a gente poder ir renovando aí a leitura do texto bíblico, a nossa aprendizagem e tudo mais. De toda maneira, seguimos aqui trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final e ficamos por aí. Até breve!